Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Então, que vocês estejam muito bem, todos estejam com saúde. Nós vamos novamente estar aqui com a nossa aula de ciências, mais um dia, né, de aprendizagem, mais um dia de conhecimento. Estejam aí com o livro, caderno, caneta, todo o seu material para fazer a nossa atividade de hoje, para a nossa aula de hoje. E, gente, lembrando sobre o nosso portfólio, nós já encerramos, né, os animais vertebrados e invertebrados. E aí, um dos nossos alunos me deu a opção, me deu a sugestão, que eu achei bem interessante, de nós fazermos, né, através de slide, nosso portfólio. E aí, eu queria trazer isso para vocês também, que eu achei bem legal. Nós organizarmos, né? Quem já fez na folha, muito bem, eu vou receber. Quem ainda não fez, tem a opção de fazer no slide. E quem também já fez na folha e quiser fazer também no slide, tem essa opção, né? E aí depois a gente apresenta, escolhe o melhor para a gente colocar em uma de nossas aulas. Fica essa opção que eu achei bem legal. Mas aí depois a gente discute e decide direitinho no grupo. Eu quero começar hoje falando sobre, corrigindo, aliás, o exercício da página 249. Então, abra aí rapidinho o seu livro. Eu não coloquei as respostas aqui no vídeo. Eu vou apenas ler e vocês vão aí conferir as suas respostas, tudo bem? Na primeira questão, pede para você assinalar a sentença que explica corretamente como esse animal, que é a baleia, respira. Então, você vai marcar a terceira opção. As baleias respiram por meio de pulmões. Elas sobem até a superfície da água para respirar. Lembra que nós estudamos que a baleia é um mamífero. Letra B. Que medidas são necessárias para proteger as baleias, visto que algumas espécies migram para áreas tropicais durante o período reprodutivo? Então, dentre as medidas seria a fiscalização, né, desses lugares, com punição, para que as pessoas que, mesmo mesmo desobedecendo, né, as regras que foram colocadas, que elas possam ser punidas. As pessoas que ficam caçando, né, essas baleias no período da reprodução. Então, eu acredito que a medida seria a fiscalização e a punição para essas pessoas que desobedecem. Na segunda questão, também é para marcar a alternativa correta. E a alternativa correta é a terceira. A endotermia, a presença de pelos na maioria das espécies, as glândulas sebáceas, sudoríferas, odoríferas, os cornos, os cascos, as unhas e as garras, né? Que são algumas características dos mamíferos. Então, confiram aí. Na página 250 e também 251, nós vamos corrigir. Eu vou também só fazer a leitura e você vai fazendo a sua correção aí no seu livro ou no seu caderno. O primeiro é sobre os peixes, que apresentam o corpo revestido sobre escamas e possuem nadadeiras. Aqui é um resumo dos vertebrados que nós estudamos. Nós começamos por peixe. Então, apresentam escamas e possuem nadadeiras. Os grupos são os cartilaginosos e os ósseos. As características do corpo dos cartilaginosos é formado por tecido cartilaginoso. Peixes, está encerrado. Anfíbios. Então, apresenta o corpo revestido por uma pele fina e úmida. Gente, a pele dos anfíbios é fina, porque eles realizam a respiração cutânea, que é através da pele. Então, eles não podem ter uma pele grossa, rígida. Então, os grupos são os anuros e os urodelos. Completem com urodelos e já tem um ápodes embaixo. As características do corpo do anfíbio: possui corpo curto e 4 membros. Possuem corpo alongado, no caso dos urodelos, 4 membros e uma cauda. Pronto, encerramos os anfíbios. Agora, os répteis apresentam a pele do corpo seca. Grupos, você vai só completar com quelônios. Lá em crocodiliano, o corpo é revestido por placas
córneas. Ok? Encerramos a correção dos répteis. Das aves, apresenta o corpo revestido por penas, que é uma das características das aves. E as características do corpo possuem pés adaptados a empoleirar, possuem o bico largo com sulcos e 3 dedos unidos por membranas, que são os anseriformes, e possuem cabeças grandes e arredondadas e pés com garras. Então, você vai completar com o primeiro empoleirar, membranas e garras. Agora, encerrando com os mamíferos na outra página. Mamíferos apresentam o corpo revestido por pelos e possuem glândulas mamárias, né? As duas principais características dos mamíferos. E sobre o corpo apresenta uma bolsa chamada marsúpio. Pronto, gente. Aí a gente encerrou as características dos mamíferos. Seguindo, no outro quadro, ele pede para completar também sobre os vertebrados, sobre a regulação térmica. Nós temos os anfíbios, que são ectotérmicos, e as aves, que são endotérmicos. Vocês observam aí, meninos, que só as aves e os mamíferos que são endotérmicos. Os outros são ectotérmicos. E sobre a respiração, vamos lá. A maioria dos peixes realiza respiração branquial. A maioria dos anfíbios realiza a respiração branquial na fase larval. E respiração pulmonar e pela pele na fase adulta. Sobre os répteis, a respiração é pulmonar. E sobre os mamíferos também, a respiração é pulmonar, ok? Lá do sistema circulatório, no primeiro quadradinho, nós vamos ter a palavra ventrículo, que já está escrita, e você vai completar com a palavra átrio. E do outro lado, do sistema circulatório crocodiliano, você vai colocar no espaço em branco ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. E é aqui, esse primeiro quadrado que eu li anteriormente fala do sistema circulatório dos peixes. Tem um espaçozinho que eu não havia visto. É dos peixes. Abaixo dos peixes, nós temos o sistema circulatório dos anfíbios. E do lado, nós temos o circulatório das aves. E nos dois espaços que estão em branco, você vai colocar ventrículo em cima e direito embaixo, ventrículo direito. Eles não colocaram, gente, o sistema circulatório dos mamíferos, porque ele é semelhante ao das aves. Ok, meninos? Aqui a gente encerra a correção do exercício. Qualquer dúvida na hora da correção, volta o vídeo ou pergunta aí no grupo que a gente vai responder e tirar essas dúvidas. Agora, meninos, nós vamos começar o nosso próximo conteúdo, que é sobre as aves. Aliás, que aves, gente, estou impressionada. Sobre os micro-organismos, né? Nós vamos estudar alguns micro-organismos e dentre eles nós vamos estudar as bactérias. Vamos iniciar falando das bactérias. A primeira coisa que eu preciso entender é que as bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula. E, geralmente, eles não podem ser vistos a olho nu, né? Por isso que são chamados seres microscópicos. Por quê? Porque eles só podem ser vistos através do microscópio. Eu coloquei aí algumas exemplos, né, imagens de células bacterianas. Então, as bactérias são consideradas o ser vivo mais simples, porque é formada apenas por uma célula.
Todos os outros seres vivos são formados por várias células, pela junção de várias células, pela ligação de várias células. Mas a bactéria é formada apenas por uma célula. E elas são chamadas de seres unicelulares, porque são formadas apenas por uma célula. Gente, onde nós encontramos as bactérias? Em todos os lugares. No nosso corpo, nos ambientes, em todos os lugares nós vamos encontrar as bactérias. E as bactérias, gente, todas são ruins? São patogênicas? Bactérias patogênicas são aquelas que causam doenças. O que vocês acham? Será que todas fazem mal à nossa saúde? Olha só, eu coloquei essa imagem aqui de uma criança, de uma mão, mostrando o seguinte. No nosso corpo, gente, existem milhares de bactérias. Na verdade, no nosso corpo tem mais bactérias do que células. Então, nosso corpo, nossa pele, nossa boca, o nosso intestino, aqui ó, intestino, é formado por milhares e milhares de bactérias. Mas nem todas as bactérias são ruins. Existem bactérias patogênicas, que são aquelas que causam doenças, que podem levar até a morte, e existem as bactérias que elas são boas, que na verdade elas fazem destruir as bactérias ruins, né, do nosso corpo. Então, muitas vezes o nosso corpo ele pode ser acometido por uma bactéria ruim, e a bactéria boa vai e destrói aquela bactéria ruim. Então, nem todas as bactérias, elas podem ser consideradas ruins, né? Patogênicas, causadoras de doenças. E eu coloquei também esse iogurte aqui, ó, para mostrar, gente, que, na verdade, existem bactérias que atuam na produção de alimentos. No caso da produção do iogurte, acontece através de algumas bactérias, né? Existem também os microbacilos, que são usados, né, na alimentação para regular o sistema digestório. Então, concluindo assim, nós podemos dizer que nem todas as bactérias são ruins. Elas são, de certa forma, até boas, né? E cooperam para a nossa saúde, para o nosso bem. Nós só precisamos ter o cuidado, né, de manter a nossa higiene, de manter os cuidados adequados para que essas bactérias boas, elas possam destruir as bactérias ruins que nós estamos sempre em contato. Então, as bactérias estão em todo lugar. Aonde nós pegamos, se nós pudéssemos colocar a nossa mão, a nossa pele no microscópio e visualizar, você ia ficar assustado com a quantidade de bactérias que existe, mas não quer dizer que todas sejam ruins. Então, vamos ver agora a estrutura da bactéria. Gente, eu esqueci de falar também que existem as bactérias também que cooperam, né, para a ecologia. Lembra que nós aprendemos que os seres decompositores são os fungos e as bactérias? Então, tem bactérias que cooperam para a limpeza da nossa natureza, né? Fazendo o processo chamado de decomposição. Então, a estrutura. Como é o corpo, né? A estrutura da bactéria. Então, ela é formada, como eu já falei para vocês, por uma célula apenas, que nós chamamos célula bacteriana. Então, ela é formada por uma membrana plasmática, que está representada bem aqui, que é essa película interna da célula. E externamente nós vamos ter a parede celular, que é uma estrutura mais rígida. A célula bacteriana também ela vai ter o seu núcleo dentro do citoplasma, né? Que não coloquei o nome citoplasma, gente, mas citoplasma é essa parte gelatinosa que está dentro da célula. Então, dentro do citoplasma está o núcleo, ele está todo disperso. E está também o DNA.
Então, uma diferença da célula bacteriana para as outras células é essa, porque na célula bacteriana o núcleo não está delimitado, não está dentro de uma membrana, o núcleo está disperso. Diferente das outras células. Nas outras células, o núcleo está delimitado. Então, aqui, como vocês observam, olha só, o núcleo, ele está disperso no citoplasma e, logicamente, aqui está também o DNA. Tem também, olha só, o flagelo, né, que é como um rabinho que ajuda na locomoção das bactérias. E nós também vamos ter o ribossomo, que atua na síntese proteica, que é a produção de proteína. Então, essas são as principais partes de uma célula bacteriana, ok? Então, vamos ver agora os formatos da célula. Então, da célula bacteriana, né? Da bactéria. Ela pode ter o formato vibrion, bacilo e coco. Como vocês observam aí, cada uma tem um formato de acordo com o seu nome, né? Ó, vibrion. Algumas células no formato vibrion, ela tem o formato de uma vírgula, né? Vocês veem aí que algumas têm, elas são um pouquinho tortas, encurvadas, como se fosse uma vírgula. Aí nós temos a bacilo, que é esse formato aqui com os flagelos, né? E nós temos o formato de coco. Quando elas estão nesse formato de coco, elas formam colônias, e aí elas já podem ser vistas a olho nu. Muitos cientistas que trabalham na produção de bactérias, que eles usam, né, algumas substâncias para fazer com que elas se unam, e aí ela pode ser vista quando ela está nesse formato aí de colônia, né? Quando elas estão ligadas umas com as outras. E aí eu coloquei essa outra imagem aí mostrando também os vários outros tipos de bactérias. Não existem só esses 3 formatos, existem outros formatos. Mas nós vamos aprender esses 3. Vibrião, bacilo e o coco. O bacilo tem um corpo um pouco alongado por causa do flagelo, que é essa parte aqui mais alongada. Ok? Então, meninos, hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar esse conteúdo sobre bactérias. Na estrutura, nós vamos falar sobre o metabolismo e sobre a reprodução das bactérias. Até a próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí. Tchau, um cheiro e até.